Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, estamos subindo aqui do canal. Literalmente, acho que já tem uns 5 anos já que eu não gravo. E aconteceu muitas coisas nesses 5 anos da minha vida. Vamos lá, por onde eu vou começar? Nem sei por onde eu começo. Então, eu fui desanimando de gravar o canal. Aí eu fui desanimando. Aí acabou que eu entrei em depressão. Passei uns anos maus. Aí eu comecei a fazer tratamento com psicólogo. Depois eu deixei, sabe? Larguei de tudo mesmo, comecei a aproveitar a minha vida, sabe? Aí foi onde eu comecei a beber, comecei a fumar. Depois eu comecei a fumar maconha, fumar sapaeiro. Aí eu comecei a fumar maconha, comecei a cheirar, comecei até a vender, sabe? Droga, mas aí, no decorrer disso, eu acabei tendo relacionamento, vários relacionamentos inclusive, com mulheres, sabe? Que eu tinha atração por mulheres e foi, sabe, me acabando nessa vida de tipo, de achar que eu tava aproveitando a minha vida, de achar que eu realmente amava, de achar que eu tinha que aproveitar a minha vida da maneira que eu quisesse aproveitar ela. Só que em 2023 eu comecei na igreja, foi um convite, eu nem queria ir pra comer de conversa. E assim, no momento que eu entrei na igreja, o Senhor me chamou de volta, sabe? Ele me falou que tava com saudade. E eu vi o Senhor em cada um dos irmãos que estavam lá na igreja. Que antes eu não gostava de ir na igreja porque eu era muito julgado, sabe? Tinha muito julgamento, tinha muita pessoa falando, você vai pro inferno, você vai morrer e tal. E assim, eu já tava cansado de ouvir, eu já não queria mais ouvir nada disso. E quando eu cheguei na igreja, não foi isso que aconteceu, de ouvir isso, sabe? Mas o Senhor me chamou com amor, me chamou de uma maneira que eu nem imaginaria que eu poderia ter me chamado, sabe? E muito tempo atrás, nesses 5 anos atrás, quando eu comecei a gravar vídeo pra vocês aqui, eu conheci o Senhor. Só que eu conheci o rastro do Senhor. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de conhecer o mais profundo dele. E eu decidi entregar minha vida para Jesus. Entreguei minha vida para Jesus em 2024. E desde então, o Senhor tem trabalhado muitas coisas na minha vida. Tanto no meu emocional, no meu psicológico, no meu físico, na minha mente. E assim, tem sido transformador, sabe? Tem sido algo assim, que tem me renovado a cada manhã, tem me sustentado a cada dia ao Senhor, sabe? E eu achava que eu, por ser jovem, eu tinha que aproveitar, tinha que viver muitas coisas mesmo, sabe? Eu achava que eu vim aqui no mundo só pra viver a minha vida do jeito que eu gostaria de viver, sabe? E eu entendi que eu não vim no mundo só pra viver do jeito que eu quero. Jesus não morreu por mim na cruz pra me viver de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, como eu quisesse. Entende? Eu entendi isso. Entendi que o Senhor, Ele me chamou pra ser luz aqui na terra. Pra mostrar pras pessoas que, sabe, a gente procura em droga, bebidas, relacionamentos, procura em tudo. Só que nada disso nos sacia, nada disso é o suficiente pra nós. Porque o único suficiente pra nós que nos sacia verdadeiramente é o Senhor. Pois Ele tem água viva, água que jorra sem fim. E eu tô aqui pra falar com você que hoje eu tô aqui pra honra e a glória do Senhor. Tô aqui contando isso pra vocês, que foi algo um pouco difícil, confesso pra vocês, gravar esse vídeo, de verdade, pra falar do Senhor, porque assim, o Senhor, Ele me transformou mesmo, sabe? E eu me permiti ser transformado por Ele, porque o Jesus que eu conheço, Ele não é um Jesus que entra de qualquer maneira, sabe? Ele bate na porta, Ele é educado, Ele te chama, e Ele tá nos chamando, sabe? Ele tá te chamando pra que você volte pra Ele. Ele tá assim, ó, de braços abertos, vem filho meu, porque o Senhor quer te encontrar, Ele quer você novamente. E se você não conhece o Senhor, eu te convido a conhecer esse Jesus que eu conheço. E hoje eu decidi gravar não pra falar de igreja, nem de religião, mas sim de Jesus. Porque foi Ele quem transformou minha vida, foi Ele que mudou minha história e continua mudando demais. A cada detalhe, a cada dia, cada vez mais. Ele mudou minha vida da maneira que, quando Ele me encontrou, eu mesmo já tinha desistido de mim. Eu já não via mais saída pra mim, eu já não via perspectiva de vida pra mim. Mas o Senhor, Ele veio, me restaurou, me transformou. Ele me purificou da maneira que eu não consigo explicar, só sei, de uma maneira assim tão grande, na verdade, que Ele me deu ânimo de viver, Ele me deu a expectativa de fazer planos, de confiar nele verdadeiramente, sabe? E quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida, porque eu já tinha feito tantas escolhas erradas, e essa foi sim uma das melhores escolhas que eu fiz. É uma das melhores escolhas que a gente sim vai fazer na nossa vida, é essa, sabe? E assim, hoje eu falo com muito orgulho que eu abro mão todos os dias do meu eu, das minhas vontades, dos meus desejos, para viver o que o Senhor tem preparado para mim, para viver os planos do Senhor na minha vida. Porque assim, não é fácil, mas é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que tem me guiado a cada manhã, a cada passo, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes eu tenha momentos de tribulações, eu sei que o Senhor tá lá comigo, tá do meu lado. E assim, eu desejo tanto que você tenha verdadeiramente um encontro com o Senhor, assim como um dia eu tive, a vida transformada por Senhor. Eu creio que o Senhor pode transformar a sua vida. Mas se lembre, o Jesus, Ele é educado, Ele não entra de qualquer maneira, Ele bate na porta, Ele pergunta, sabe? Vem filho, você quer vir? Vem, eu tô te esperando, eu tenho água viva pra você.
Porque quando a gente busca nas outras coisas, a gente sempre vai querer mais, sabe? A gente sempre vai querer buscar mais, nos afundar mais em bebida, em drogas, que o mundo tem a oferecer. Só que essas coisas são todas coisas banais, porque a gente nunca está saciado, a gente nunca está satisfeito. E eu me lembro que muitas das vezes, quando eu usava esse tipo de coisa, quando eu estava no mundo, eu lembro que muitas das vezes eu fumava, bebia, e quando eu chegava em casa à noite, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. E aquilo me batia um vazio tão grande, me batia uma dor imensa. Só que a partir do momento que eu encontrei o Senhor, Ele veio e tirou todo o vazio, tirou toda a culpa, tirou toda a mágoa. E eu entendi que tudo que o Senhor fez por mim na cruz não foi em vão. Que todos os meus pecados foram perdoados na cruz. Sabe, não foi só carregar a cruz, mas foi sangue derramado, foi chicoteadas. Foi um preço muito alto que Ele pagou por mim e por você. Então assim, se você tiver oportunidade, volta para Jesus, sabe? Se tiver oportunidade, não, volta para Jesus. Jesus está de braços abertos para ti. Ele quer te encontrar. Então assim, não deixe que as coisas desse mundo brilhem mais que as do Senhor. Porque uma vez que a gente vai do mundo lá fora, depois pra gente voltar é muito difícil. Mas quando a gente volta, Jesus, Ele nos sacia, sabe? Jesus, Ele deixa as 99 ovelhas para te encontrar. Então filho, volta para casa. Não deixe esse mundo, não deixe as coisas, pessoas tirarem o que o Senhor te deu. Então assim, esse é meu conselho pra você, sabe? Porque durante 5 anos eu vivia a minha vida de qualquer jeito, como que eu achava que era o melhor pra mim. Mas eu entendi que o melhor pra mim é o que o Senhor tem planejado pra mim. E hoje em dia eu sou a Júlia. E eu não vivo mais as minhas vontades, eu não vivo mais os meus desejos, mas sim os desejos do Senhor pra minha vida. E assim, eu falo isso com a boca cheia, com o coração alegre, feliz, sabe? Porque eu não me arrependo hora nenhuma de ter voltado para Jesus. Eu não me arrependo hora nenhuma de abrir mão de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu fazia antes, por amor a Ele. Então assim, não perca tempo, sabe? Não deixe que as coisas desse mundo brilhem mais que as eternas, sabe? Às vezes você é jovem, eu era jovem quando eu me desviei, quando eu deixei que as coisas desse mundo, brilhassem mais que as do Senhor. E assim, foi algo muito vago que eu fiz, que eu não deveria ter feito. Foi algo que eu fiz e me arrependo demais. Então se você hoje, jovem, tem a oportunidade de conhecer a Cristo, se entregue a Ele, se derrame a Ele, se deleite a Ele, sabe? Dê tudo pra Ele, dê o seu melhor pra Ele, faça o seu melhor pra Ele. Porque assim, o que Jesus fez por nós e continua fazendo por nós a cada dia, a cada manhã, nada se compara ao que a gente faz pra Ele, é o mínimo, sabe? Então assim, só volta pra Jesus, que Ele te ama, Ele tá de braços abertos pra te encontrar novamente, e Ele te chama. E eu creio que você já teve algumas oportunidades de voltar pra casa, de voltar pros braços do Pai, e às vezes por medo, por achar que você não merece, realmente a gente não merece, mas é pela graça que nos alcançou, é pelo que o Senhor fez por nós que a gente merecemos. Então assim, volta pra Jesus, não deixe que as coisas desse mundo te leve, te arraste pra longe dele, porque assim, no mundo a gente vai ter aflições, mas Jesus está conosco, e é isso. Depois eu volto mais pra falar mais, mas o Senhor tem me incomodado há um tempo já pra falar isso, e hoje eu tomei a coragem de falar, de não ter vergonha nem medo, porque Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer fazer você sorrir verdadeiramente. Ele quer te fazer ser feliz sem precisar de álcool ou bebida. Jesus quer transformar você. Então permita que Ele te toque, permite que Ele te dê água viva. Amém? Deus Jesus abençoe vocês.